Olá a todos, meu nome é Ana Beatriz Trindade, sou mestranda da Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro e escrevi esse artigo junto com a doutora Cláudia Montalvão. Nós buscamos, através de uma pesquisa exploratória, entender o home office no momento de isolamento social, buscando compreender os impactos positivos e negativos no cotidiano dos moradores. O tema do artigo é entender o home office no isolamento social, uma pesquisa exploratória. Bom, a relação do homem com o espaço residencial ganhou maior relevância no momento de isolamento social, ocorrido devido à pandemia da Covid-19. Este local passou a ser palco de diferentes atividades, como trabalho, descanso e lazer. Mas será que ele estava adaptado para receber essas diferentes atividades, tendo em vista as novas formas de habitar cada vez menores? É a partir desse cenário que buscamos, com este artigo, compreender a vivência do home office no momento de isolamento social, o impacto dessa relação na vida dos moradores, através do método de entrevistas e do levantamento bibliográfico do perfil da moradia do século XXI. A partir desse cenário, esse artigo apresenta como objetivo compreender a vivência do home office no momento de isolamento social e o impacto dessa relação na vida dos moradores. Bom, as moradias vêm diminuindo sua metragem quadrada, fruto da modernidade urbana causada pela Revolução Industrial. O surgimento de novas tecnologias impulsionou a verticalização como solução para a alta densidade e a concentração de atividades e pessoas em determinadas áreas da cidade. Essa verticalização proporcionou o surgimento de novos modos de habitar, com sinônimo de modernidade, cada vez menores e que proporcionavam praticidade e baixo custo. As pessoas começaram então a preferir morar perto do local de trabalho e ter na sua casa o refúgio, o abrigo. Trago aqui como ilustração a planta baixa do edifício Chopin, que foi construído em 1956 e apresenta uma metragem quadrada de 440 metros quadrados. Percebe-se que há um hall de entrada e também quarto e banheiro para empregados domésticos. Todos os quartos apresentam banheiro e existem 3 salas: a sala de estar integrada com a de jantar e uma sala reservada com ligação para um dos quartos. Agora, dando um salto para o ano de 2021, já encontramos apartamentos com 37 metros quadrados na planta, como, por exemplo, o Insight Flamengo, que é lançamento de 2020 e 2021. A procura por praticidade é nítida, onde não há o hall de entrada, você já acessa, entra na residência pela cozinha. Os espaços são integrados e práticos. Mas como que ocorreu a vivência desses ambientes no momento de isolamento social? É válido destacar que, antes desse momento, pesquisas mostravam que 80% dos trabalhadores gostariam de trabalhar em casa em uma parte do tempo, mesmo que implicasse na diminuição de salário. Pesquisas como a de Stanford e feita pela Mind Metro Research mostrava que essa tendência desde 2018. A tabela à direita foi uma pesquisa realizada com 18 mil pessoas, em que via a porcentagem de entrevistados que trabalhavam em escritório, em horário comercial, sem flexibilização. Então, houve uma média global em 2018 de 68%, e o percentual de pessoas que afirmavam que a maneira de trabalho tradicional estava mudando. Então, em 2018, 44% dos entrevistados acreditavam que a maneira de trabalho estava mudando. Porém, a pandemia chegou e, com ele, muitas incertezas e dúvidas. Nossos espaços não estavam preparados para receber o home office. Não tivemos tempo hábil para introduzir essa modalidade de trabalho dentro de nossas casas. A necessidade de isolamento foi imediata. Algumas pesquisas começaram a ser publicadas em 2020 e 2021, tentando entender o impacto do Covid-19 e o bem-estar e a saúde mental dos trabalhadores. Pesquisas como da Universidade Federal do Paraná, que está à esquerda, foi realizada com 906 trabalhadores, buscando compreender as condições de trabalho nesse momento. A pesquisa foi realizada através do Google Forms. O resultado, em relação às condições do trabalho, identificou um aumento nas horas e nos dias trabalhados. O aumento do ritmo, juntamente com a falta de contato com os colegas de trabalho e as interrupções e as dificuldades em separar a vida familiar da vida profissional, induziu 87,2% dos entrevistados a preferirem o trabalho presencial. Em relação ao espaço de trabalho, os equipamentos e as tecnologias disponíveis, 57,6% dos entrevistados declararam que as condições de trabalho eram razoáveis e 12,14% declararam que suas condições de trabalho eram péssimas. No geral, percebeu-se com essa pesquisa que o trabalho remoto sobrecarregou os entrevistados
nos custos adicionais e na ausência de contato com os colegas, resultando na queda da qualidade de trabalho remoto relatado pelos profissionais entrevistados. Bom, à direita, nós conseguimos ver também uma outra pesquisa realizada na Suíça, que considerou a aplicação de um questionário online com 2.118 funcionários alemães e suíços que trabalham por pelo menos 20 horas semanais em diferentes ocupações. Houve uma percepção do impacto negativo sobre o trabalho, tendo em vista a mudança do contrato, diminuição do tempo de lazer e aumento da carga horária. Porém, também foram identificados pontos positivos, como a melhoria do estilo de vida associado por aqueles que começaram o home office no momento de isolamento social. As pessoas começaram a ter mais tempo para ficar com seus familiares. Percebe-se tanto o impacto positivo quanto negativo nesse momento de isolamento social. Lafayette, Aput Silva e Marcílio falam que a saúde interage não somente com questões físicas, mas também com impacto mental, social e emocional. Sensações de medo e desconforto, por exemplo, apresentam maior destaque em ambientes considerados arrumados, feios e degradados. Com o isolamento social, o morador se vê cercado de medo e insegurança em todos os setores de sua vida, atribuindo ao espaço uma relação sensorial negativa, principalmente após incluir nesse local outras atividades. E vale ressaltar que essa modalidade foi incluída de forma imediata e sem tempo hábil para a organização, fato este que atribuiu ainda mais ao ambiente sensações negativas. Para buscar compreender melhor essa relação do morador com sua residência nesse momento de isolamento social, foi realizado um questionário piloto desenvolvido e difundido usando uma ferramenta do Google Forms, a qual ficou disponível por 4 dias. Nesse questionário, nós buscamos compreender a profissão do entrevistado, se ele já trabalhava em casa antes do isolamento social e quais eram os sentimentos dele no início e após um ano de isolamento social. Buscamos também compreender se foram realizadas modificações no espaço de trabalho e se essas modificações foram realizadas por algum profissional. Por fim, buscamos compreender se ainda há algo que o usuário deseja alterar e o que impede de realizar essa alteração. Obteve-se um total de 32 respostas, de diferentes áreas de atuação e faixa etária entre 20 e 54 anos. Os resultados indicaram que ocorreu um impacto na rotina de trabalho na maioria dos entrevistados. Quantas palavras relacionadas a sentimentos, nós realizamos essa nuvem de palavras, onde destacamos palavras, sensações negativas nesse momento de isolamento social, né? Retratando o sentimento inicial cercado por medo, ansiedade e insegurança. A mesma pergunta foi realizada buscando entender a percepção após um ano de isolamento social, onde apontaram palavras que remetessem a sensações positivas, como conforto. Porém, ainda assim, foram observadas palavras com aspectos negativos, como ansiedade e cansaço, muito deles ligados à fadiga do trabalho. Após a comparação desses dois momentos, buscou-se entender as mudanças que ocorreram no espaço, para justificar essa alteração nos sentidos. Dentre as respostas, destaca-se que 24 pessoas realizaram mudanças no local de trabalho, tendo como ajustes comuns ajuste da mesa de trabalho, troca dos equipamentos, como notebook, ajuste da iluminação, direcionamento para o local de trabalho, organização e adaptação do espaço de trabalho, introdução de decoração e vegetação para tornar o ambiente mais aconchegante. Essas alterações foram realizadas pelo próprio usuário e apenas 4 pessoas utilizaram a ajuda de profissionais. Dentre os profissionais que foram contratados, pode-se destacar o arquiteto e o técnico de ergonomia, os quais fazem uso do pensamento projetual. E o psicólogo, o qual teve participação no amparo psicológico neste momento de solidão, depressão e insegurança. Todos os entrevistados que contrataram um profissional não veem a necessidade de alterar o espaço. Porém, dentre os demais que não contrataram, 17 ainda veem a necessidade de alterar o local. É válido ressaltar que, apesar dessas pessoas não terem contratado um profissional, elas realizaram mudanças no espaço por conta própria. Percebe-se com isso que as pessoas que contrataram os profissionais se sentem satisfeitas e não veem a necessidade de alteração, o que faz com que o papel do design se destaque em tempos excepcionais. O efeito do design na vida das pessoas é inquestionável. Seu impacto é diário e pode ser consciente ou não. O profissional desta área é capaz de apontar os melhores materiais, ventilação, iluminação, dentre outros elementos estruturais que afetam na relação do morador com a moradia. É a partir da compreensão da necessidade que ocorre a procura por soluções funcionais.
as quais estão por toda parte. O designer tem a capacidade de criar soluções para o outro, através da empatia, criatividade e inovação. Essa busca na fala e vivência do outro deixa evidente a procura do design por conhecimento em outros setores, demonstrando, assim, um caminho rumo à interdisciplinaridade. Dentre os grandes exemplos da interdisciplinaridade, destaca-se o neurodesign e, no caso do ambiente construído, a neuroarquitetura, os quais relacionam a neurociência e a arquitetura ou o design, com o intuito de projetar espaços ou objetos que promovam a saúde e o bem-estar físico e mental de seus usuários. Nesse momento de isolamento social, lidar com as incertezas e a junção de diferentes atividades em um mesmo local proporcionam desconfortos que podem ser ajudados pelos ambientes de estudo destacados acima. A neuroarquitetura identificou que o ambiente pode gerar efeitos de curto e longo prazo. O primeiro são imediatos, onde nosso organismo se adapta rapidamente às novas condições do meio e podem nos proporcionar alterações no humor e nas emoções. Já o segundo apresenta mudanças que demoram mais para acontecer e que também persistem por mais tempo, as quais podem gerar efeitos como a alteração da plasticidade cerebral, a perda ou ganho de conexões entre os neurônios. A neurociência não foi comentada neste artigo de forma aleatória, e sim com base em algumas respostas da pesquisa inicial, que citaram o auxílio de psicólogos e a utilização de métodos utilizados na neurociência, como a utilização da biofilia. Existem várias soluções que podem ser adotadas para melhorar a relação do indivíduo com o espaço, além das citadas pelos próprios entrevistados, como a maior aproveito da iluminação natural, a separação do ambiente de trabalho do descanso e a utilização dos espaços da casa como ambiente de exercício físico. Esse conhecimento é uma parcela de todo o conhecimento do profissional da arquitetura e do design, englobando não somente o espaço físico, mas a diminuição do impacto psicológico negativo nos moradores, que já estão preocupados com fatores externos. A partir das referências apresentadas e da pesquisa realizada, verificou-se que as pessoas mudaram a maneira como se relacionavam com a casa, encontrando no mesmo local diversas atividades, como exercício físico, home office e descanso. Essas diferentes atividades implicaram modificações no espaço existente, resultando no impacto psicológico negativo dos moradores, tendo em vista as moradias com pouca metragem quadrada. A partir da pesquisa realizada, percebeu-se que os entrevistados que contrataram o profissional se sentiram satisfeitos e não veem a necessidade de novas alterações, o que faz com que o papel do design se destaque em tempos excepcionais. Afinal, estes profissionais apresentam conhecimento para realizar as modificações com menor custo financeiro, em tempo hábil e reorganizando o ambiente a ponto de entender que o local não sofria com falta de espaço, mas sim com a falta da organização deste. O designer, seja de interiores, de produto ou profissional de arquitetura, tem papel crucial na análise e reprojeto desses espaços, visando proporcionar a quem o utiliza não somente a otimização de suas tarefas, mas o bem-estar físico, psíquico e emocional. Essa pesquisa também aponta para um futuro em que o home office estará presente, mesmo que não de forma integral. Afinal, os empregadores identificaram aspectos positivos no ponto de vista financeiro da empresa, e os trabalhadores tiveram maior flexibilidade de suas tarefas, mesmo que não tenha sido no cenário ideal. Porém, para que de fato o home office seja implementado, é necessário que exista um olhar crítico e atento para a experiência obtida no último ano, focando no bem-estar físico e mental dos trabalhadores. O próximo passo dessa pesquisa é ampliar a amostra de análise, compreendendo o impacto do espaço do cotidiano das pessoas e a influência que o profissional projetual apresenta na melhora do seu bem-estar. Por fim, gostaríamos de agradecer à PUC, ao Laboratório Leu, ao CNPq e à CAPES, que nos permitem realizar essa pesquisa. Olá a todas e a todos, eu sou Rafael Amato, atuo como designer gráfico no BDMG Cultural, uma instituição pública de cultura daqui de Minas Gerais, e além disso eu também sou mestrando pela Universidade de São Paulo, na linha de pesquisa Teoria e História do Design na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Para o evento eu estou propondo uma discussão que chama O Mito da História do Design frente aos debates historiográficos atuais, em que eu investigo em que medida os debates historiográficos e essa relação entre história e design se pauta em uma visão mítica sobre o passado.
Além disso, eu também trago alguns debates historiográficos atuais que olham para o passado propondo novas formas de estar no mundo e, inclusive, tentando quebrar com essa ideia mítica e que eu vou explicar um pouco mais para vocês. Para isso, eu tive como ponto de partida um texto do historiador britânico chamado Clive Dillnut, um texto publicado em 1984 na revista Design Issues, atualmente editada pelo MIT nos Estados Unidos. Esse texto se chamava The State of Design History. Foi dividido em duas partes. A primeira fazia uma espécie de mapeamento dos debates historiográficos naquele momento, e a segunda parte avaliava os limites e também propunha novas possibilidades para o futuro dessa relação aí entre a história e o design. Em um segundo momento, eu retomo uma discussão feita em 2009 em uma outra revista chamada Journal of Design History, editada pela Oxford University Press, em que eles retomam esse debate do Dillnut de 1974 para nortear a seleção de textos da edição comemorativa. E por fim, eu também faço uma análise das ressonâncias desse debate aqui no Brasil e retomo alguns debates historiográficos do design mais contemporâneos de um livro publicado nesse ano, em 2021, que se chama Design Struggles, Pedagogies, Histories, Perspectives. E eu gostaria de começar a falar sobre duas perspectivas, duas proposições do Dillnut que me parecem bastante importantes e foram também essenciais para o desenrolar das investigações que eu estou propondo. A primeira delas diz respeito ao afastamento do design, dos métodos e das discussões da história enquanto uma disciplina. E, de modo geral, isso significa uma concepção histórica escolar, pautada numa ideia de história total, de um relato da história como ela é, como se isso fosse possível. E eu trago um exemplo de um livro clássico que é muito mobilizado e referenciado principalmente nos cursos básicos de história do design, que se chama História do Design Gráfico, do Philip Meggs e Alston Purvis. Foi publicado no Brasil em 2009 pela Kozak Naif. Em uma análise se pode observar inicialmente que, apesar de audacioso e de ser bem grandioso também o livro, o recorte territorial é bem específico das análises, se referindo, na maioria das vezes, aos Estados Unidos e à Europa. Mas ele ainda é muitas vezes apresentado com uma certa universalidade, que é bastante questionável. O Purvis, em 2006, ele assume esse papel de investigação do livro após o falecimento do Meggs. Ele tenta, de alguma maneira, propor uma nova perspectiva, mas ainda assim existe um limite muito grande aí dessa dimensão territorial das escolhas dos projetos que são analisados. E se a gente olha para discussões historiográficas do século passado, na década de 40, o Mark Bloch já propunha uma perspectiva diferente em relação à história, pensando ela mais como um problema do que como um fato, questionando bastante a fundação da disciplina no século XIX. E o Meggs está publicou pela primeira vez esse livro na década de 80, e ele não parece dialogar com essa discussão que estava bastante consolidada já no campo da história. E a segunda consideração do Dillnut, que me parece inclusive o argumento central dele, é a constituição da história do design enquanto um mito. E ele dialoga nesse momento com Roland Barthes para qualificar esse conceito, o que seria esse mito.
e ele caracteriza como uma perda do valor histórico, a não explicação e a constante afirmação dos fatos. Isso, no contexto do design específico, resultaria em um isolamento, redução do problema à própria disciplina projetiva, a história das personalidades, né? É muito comum a história se referir aos gênios do design, e também a legitimização constante do passado. E para Dionot, a gente se aprofundar nos estudos históricos seria muito essencial para a compreensão do próprio design. Como eu disse no início da minha fala, eu retomo aí a discussão feita no Journal of Design History em 2009, em que os editores tomaram esse texto do Dionot como norteador da seleção dos textos que entraram na edição. 4 textos foram selecionados, eles inicialmente foram apresentados em 2008, num evento chamado Design Studies Forum, que aconteceu nos Estados Unidos. E também o 5º texto, para fechar a edição, é um texto do próprio Dionot avaliando aí esses 4 escritos e também trazendo novas perspectivas futuras para a relação entre a história e o design. E aí eu queria chamar a atenção para 2 textos em específico, um deles da Alina Banu, que investiga essa relação entre design global e design local, muito na perspectiva de uma investigação feita pelo Design Without Borders, uma instituição sem fins lucrativos, e ela questiona como esse relatório trazia para Bangladesh conceitos universais da industrialização, e ela traz outras perspectivas do próprio design, do que seria o design para a própria realidade de Bangladesh. Ela tenta complexificar essa discussão apresentando esses outros entendimentos. O segundo é um texto da Sarah Lichtman, uma professora dos Estados Unidos, na Parsons, em Nova York, em que ela fala sobre a importância das histórias alternativas quando se ensina, se leciona a história do design. Principalmente no contexto em que ela está, em que muitos alunos estrangeiros participam das aulas, e é um contexto bastante diverso, em que buscar essas histórias alternativas para além do contexto específico dos Estados Unidos seria essencial para diversificar as abordagens possíveis na história do design. E aí, em 2009, a gente já consegue perceber que essas discussões foram aprofundadas, o diálogo e contexto do Dionot já está acontecendo, e as pessoas já estão tentando, os teóricos já estão tentando se relacionar com questões mais pungentes do presente para olhar para o passado. O Dionot analisa esses 4 textos, incluindo esses 2 que eu citei, uma perspectiva aparentemente mais temorosa, considerando que também em 2009 os Estados Unidos e também passava por uma crise financeira muito severa, mas ele ainda acredita no significado do design a partir das perspectivas do presente, contrapondo a uma ideia e uma visão única e verdadeira sobre o design. No contexto brasileiro, essas discussões têm uma ressonância também. Em 2015, Priscila Farias faz um texto publicado também no Journal of Design History, em que ela faz um balanço aí das discussões historiográficas no contexto brasileiro, sendo que ela faz uma comparação do momento em que ela era uma estudante, na década de 80, que havia poucas referências, poucas discussões historiográficas do design no Brasil, e fala sobre a década de 90 e início dos anos 2000, em que começaram a aparecer algumas investigações históricas sobre a disciplina aqui no Brasil. E ela levanta 4 exemplos, 2 deles são Linha do Tempo do Design Gráfico Brasileiro e o Livro Gráfico Amador. Mas é interessante como que ela questiona também como as perspectivas
não hegemônicas deveriam ainda ser valorizadas, que não acontece nesses livros. Então a visão das mulheres, a produção material dos indígenas e dos negros, uma seleção territorialmente mais ampla, são características, em certa medida, deixadas de lado nesses livros. E ela reforça a importância de se trazer essas perspectivas. E isso demonstra como os debates sobre o presente, sobre essa interseccionalidade, estão pautando o olhar para o passado. E isso me fez também buscar outras referências, e cheguei nesse livro que se chama Design Struggles, em que a organizadora brasileira Nina Paes e a suíça Cláudia Marrez propõem uma seleção de textos preocupados com um conceito que se chama Design Otherwise, ou a gente poderia dizer design de outra forma, dialogando com dois teóricos, o Arthur Escobar e a Dana Abdullah. E eu queria chamar também a atenção para dois textos. O primeiro deles, da Shirley Buckley, que propõe uma relação da história do design com as perspectivas feministas, abordando temáticas construtivas no âmbito doméstico e também questionando, por exemplo, o design de serviço, que no âmbito institucional, no âmbito estrutural, urbanístico, é muito valorizado, mas ignora aproximações do âmbito familiar, das relações parentais. O segundo texto é da Alison Clarke, que ela investiga o clássico livro do Victor Papanek, Design for the Real World, e ela levanta as recepções e as críticas em relação ao trabalho do Papanek, em contraposição a uma perspectiva canônica, muito elogiosa, que levanta o Papanek como fundador dessa relação aí entre o design e a questão social. Em uma análise geral, portanto, a gente pode perceber que existe uma vontade aí, uma construção presente das narrativas contra-hegemônicas no design, e eu proponho a gente olhar com mais atenção para essas perspectivas, e dialogando inclusive com a primeira edição do Design Issues, a introdução feita pelo Vitor Margolin, em que ele fala sobre os desafios, né, da revista, como é um desafio a longo prazo, e a intenção seria estimular discussões mais amplas ao longo do tempo. Eu acredito ser essencial a gente olhar e incentivar para essas perspectivas diversas, principalmente de grupos historicamente visibilizados, com o intuito de quebrar com esse mito criado em torno do design ao longo do tempo. Muito obrigado pela oportunidade, pela escuta. Eu fico à disposição para a nossa conversa, para perguntas e para possíveis contatos para discutirmos um pouco mais sobre o que eu apresentei aqui hoje.